Oiê, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Se você está aqui, acredito que você está sentindo um incômodo no seu coração, uma vontade de fazer um jejum de 3 dias e está preocupada se vai conseguir, se não vai conseguir, então esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou contar como foi a minha experiência de um jejum de 3 dias. Também já vou te dar várias dicas. Se você for fazer esse jejum, se o Espírito Santo está te incomodando para você fazer esse jejum, eu vou te trazer várias dicas preciosas aqui. Porque não é só fazer o jejum, tem a forma correta de fazer ele. Antes eu quero fazer uma oração pequena com você, pedir aqui a proteção de Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai querido, eu estou aqui, Pai. Me usa, fala através de mim, eu me submeto à sua vontade. Venha aqui abrir a minha boca e que o Senhor fale as palavras que o Senhor quiser falar ao teu povo. Que em nome de Jesus eu repreendo nessa hora toda retaliação espiritual e física sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Pai, nos protege com teu manto, com teu sangue. Eu repreendo todo o atrapalho, todo levante maligno que o inimigo vai levantar para que a gente não venha concluir o vídeo, para que a pessoa do outro lado não assista o vídeo. Eu repreendo, anulo em nome de Jesus. E eu declaro, essa pessoa vai assistir o vídeo até o final e ela vai aprender o que o Senhor quer passar para ela aqui. Me usa como brasa viva no altar e que esse vídeo é para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Então você primeiro precisa saber qual o propósito do jejum. Para que nós fazemos o jejum? Antigamente eu achava que fiz jejum errado a minha vida inteira. Eu achava que jejum era você fazer o jejum e Deus te dava uma bênção. Não existe isso, tá? O objetivo é você se humilhar diante de Deus e você diminuir a força da sua carne e o teu espírito dominar sobre você. É você ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. É para isso que serve o jejum. Qual foi a minha experiência sobrenatural que eu tive com Deus com esse jejum? E o jejum também serve para nos aproximar de Deus, como está escrito em Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Se você se aproxima de Deus, ele vai se achegar até nós. Então, quando nós fazemos o jejum, é bem isso. Estamos nos aproximando de Deus, porque Deus é Espírito. Então, quanto mais santificado você estiver, mais próximo de Deus você vai ficar. Então, o jejum é para isso. É para matar a carne, para o teu espírito dominar sobre a tua carne, tá? Aprendeu o que significa o jejum, para que nós fazemos o jejum? Bom, na Bíblia nós temos vários tipos de jejum. Você pode jejuar para várias coisas diferentes, tá? Temos o jejum de Esté, que ela jejuou pela proteção do povo dela e dela. Isso você encontra em Esté 4:15. Você vai ver também que tem o jejum de arrependimento, tá? Que você pode ver esse jejum, que foi o jejum que o povo de Nínive fez. Você vai encontrar a referência em João 3:4. E Paulo e Barnabé também fez um jejum para se preparar para o ministério deles, o ministério de Cristo, que eles iam sair divulgando o evangelho, eles iam evangelizar toda uma nação, então eles fizeram um jejum para se preparar para isso. Você encontra isso em Atos 13:2, e teve o jejum também de Jesus. Ele também fez o jejum para se preparar para o seu ministério, tá? Antes de começar a pregar, ele se preparou. Você vê isso em Mateus 4:1. Mateus 4:1 diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, tá? Então, Jesus se consagrou 40 dias antes de, começar seu ministério, mas nós também temos aquele jejum de Daniel, que foi o jejum de 21 dias. O jejum de Daniel é um jejum de batalha espiritual. No caso, você encontra em Daniel 10, do 2 ao 3. O jejum de Daniel, ele foi um jejum mais específico. Ele tirou todas as delícias do rei, tirou vinho, e ele ficou comendo apenas o que era vegetal, o que vinha da terra, tá? Esse foi o jejum de Daniel. Tanto é que Daniel foi governador lá na Babilônia, né? Mas ele não se contaminou com as coisas do rei, com as iguarias do rei e nem com as idolatrias da Babilônia.
tá? Então, existe esses tipos de jejum aí, que são jejuns baseados na Bíblia, mas você também pode fazer um jejum para Deus salvar alguém da sua família. Você pode fazer um jejum se você está vivendo uma batalha espiritual muito forte na sua casa. Você pode fazer um jejum para você vencer essa batalha, para você ficar mais forte. Você pode fazer um jejum. Se você está querendo casar, você pode fazer jejuns pedindo para Deus te enviar um esposo certo. Você pode fazer jejum para várias coisas, além dessas que eu citei aqui na Bíblia. Agora eu vou falar alguns tipos de jejuns que existem. Existem 3, na verdade 4 jejuns, mas eu vou falar sobre 3. Existe o jejum total, que é sem comida e sem água. Esse é bem perigoso, porque você pode desidratar. E existe o jejum normal, que é sem comida, mas com água. Você pode fazer esse jejum. Esse é um dos que é mais feito, na verdade. E jejum, vale lembrar que significa jejum quando você fica sem comer comida, tá? É propósito, quando você tira por um determinado tempo algumas coisas, isso é propósito. O jejum é quando você fica sem comer comida. E existe o jejum parcial, que é o tipo de jejum que Daniel fez, que eu já falei para vocês. Bom, existem 2 pontos importantes que você precisa saber também. Quando nós estamos em jejum, tá? Ninguém pode saber. Mateus 6,17 nos diz assim: Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu pai que é em secreto. Teu pai que vem em secreto te recompensará. O que isso significa? Que ninguém pode saber quando você está de jejum, meu bem. É importante você se arrumar, se ajeitar, não deixar ninguém saber, tá? Quando eu estava em jejum, os 3 dias, eu me maquiei. Eu não tenho costume de me maquiar em casa, mas quando a gente fica muito tempo sem comer, às vezes a aparência fica batida. Então, para ninguém perceber que eu estava em jejum, eu me maquiei. E outra coisa, para ninguém perceber também que eu estava em jejum, eu fiz um jejum completo sem comida, tomando água, e de manhã eu tomei café. Por quê? Porque eu sou muita pessoa do café, gente. Eu não vivo sem café. Então, se o pessoal aqui de casa visse que eu não estava tomando café, já ia começar a desconfiar, ia ver que tinha alguma coisa errada. Eu não, claro que eu não poderia deixar ninguém saber que eu estava de jejum. Tem uma ressalva aqui. Existe uma pessoa que pode saber que você está de jejum se você for uma pessoa casada, tá? Isso Deus nos deixou escrito em 1 Coríntios 7:5, e nós vamos ler, que diz assim, ó: A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante um tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, unir-se-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se você for casado, você pode falar ao seu marido, ele pode saber que você está de jejum. É a única pessoa que pode saber que você está de jejum, é o seu marido, tá? E eu, no meu caso, eu não deixei nem meu marido saber. Eu fiquei de jejum 3 dias seguidos. Quando faltavam umas 3 horas para finalizar o jejum, eu tive que falar pro meu marido, porque eu já estava sem força, já estava mais fraca. Então, aí eu falei para ele, né, a verdade. E aí, não é pecado falar pro marido, então até aí tudo bem, né? Bom, agora eu vou dar dicas importantíssimas para você. São dicas que vai fazer toda a diferença. Tem pessoas que quando vai fazer um jejum prolongado assim, se nunca fez, primeira coisa, não começa fazendo um jejum de 3 dias. Você tem que fazer jejum aos poucos, para o seu organismo ir acostumando, para você não ter queda de pressão, nem desmaiar, nem passar mal. Quando você vai fazer um jejum, você tem que fazer algumas coisas. Eu fiz algumas preparações, principalmente se você é dona de casa, isso aqui vai te ajudar muito. Olha só, primeira coisa que você vai fazer é determinar o tempo do jejum. Se você vai fazer a primeira vez, está com medo de não conseguir concluir, não fala para o Senhor quantos dias é. Só fala: Senhor, começa esse jejum, me fortalece, me ajuda para eu conseguir finalizar. Aí você faz o jejum, começa o jejum. E quando você concluir, você ora entregando. Você sempre ora no começo e ora no final entregando, tá? Depois de você escolher o jejum, você vai fazer uma preparação para esse jejum, tá?
Se você entra no jejum, é importante falar que nós, seres humanos, nos alimentamos 3 vezes, no mínimo 3 vezes ao dia, né? Então, se você está em jejum, você vai alimentar no espírito, então, no mínimo, você tem que parar 3 vezes ao dia para orar, para louvar e para ler a palavra. Porque o jejum, sem essas 3 coisas, não é jejum, é apenas uma dieta, tá? Ou então é apenas um jejum intermitente, não é consagração. Consagração tem que o Espírito estar conectando ao Espírito Santo. Aí é uma consagração, tá bom? Então, se você vai precisar fazer 3 vezes ao dia isso aqui e sem comer, dependendo, se você não tem muito costume de fazer jejum, você pode embaralhar um pouco a cabeça, você pode ter guerras espirituais, então isso vai fazer com que você pense mais lento. Essa guerra espiritual pode acontecer também, principalmente se você está com a carne muito aflorada, como eu falei, eu estava vindo de vários jejuns, então meu espírito estava sobressaído sobre a minha carne. E também eu estava vindo meu tempo normal, eu sempre oro nas madrugadas, o meu devocional eu faço na madrugada porque eu sou mãe, tenho uma empresa em casa, eu não consigo fazer durante o dia, eu nunca fico só durante o dia nem um minuto, então não tem como eu fazer durante o dia, por isso eu sempre faço na madrugada, porque oração é uma disciplina, é uma coisa que você tem que lutar para fazer sempre, tá? Não adianta você começar e parar. O inimigo vai sempre te vencer. Você tem que decidir que você vai fazer aquilo. E depois que você já faz com o tempo, isso se torna prazeroso. Você não consegue ficar sem. Então, quando você já tem um devocional de oração com o Senhor diário, facilita muito mais também, porque você já tem um tempo prazeroso com Deus. Então, o seu espírito já tem um contato com o Espírito Santo. Agora, se você vai começar do zero, é bom você começar a fazer devocional antes, tá? Pode ser só 10 minutos, se é o que você consegue, tudo bem. Cada um faz o tanto que consegue. Quando começa 10 minutos, parece uma eternidade. Mas depois que você já está um tempo, você fica 3 horas, 4 horas e ainda é pouco, tá bom? Então, vamos para a segunda coisa. Você vai planejar o dia que você vai fazer o jejum. Quando eu fui fazer o jejum, eu planejei para esses dias eu estar em casa. Eu posso controlar que não vou comer e ninguém vai desconfiar, né? Eu vou estar em casa, vou estar mais tranquila, porque pode acontecer de você ficar fraco, então você estando em casa é mais fácil. Como eu sou casada e eu não queria ficar fazendo comida, porque é bem difícil você estar de jejum e não estar fazendo comida. O que eu fiz? Eu fiz marmitas e coloquei na geladeira para mim só esquentar durante esses 3 dias. Foi assim que eu fiz, tá? O meu jejum. Eu não fiquei fazendo comida, mas eu esquentei, tinha comida fresca para minha família durante os 3 dias. Outra coisa que eu acho muito importante falar, que ninguém falou, essa de marmita ninguém falou em nenhum vídeo. Eu fiz faxina na minha casa, faxinei tudo um dia antes do jejum, para eu ficar só mantendo a limpeza, não precisar ir fazer uma faxina, né? Porque você vai estar fraco, então se você for fazer faxina, você fica mais fraco ainda. Passo mais importante, separe e anote. Você tem que separar um caderninho e fazer algumas anotações, porque você tem que levar em consideração que se você sofrer guerra espiritual, você já vai ter os versículos ali para ler no caderno, não vai precisar você ir para a Bíblia, porque guerra espiritual na mente é bem difícil, não é fácil. Então, eu fiz isso, eu peguei na madrugada meu caderninho de oração, falei, Espírito Santo, o Senhor está me conduzindo para mim fazer um jejum com o Senhor, então vem aqui, me passa os versículos que eu preciso para eu ler nesse período, para eu me fortalecer meu espírito, eu consegui concluir esse jejum. Então, o Espírito Santo me deu exatamente 40 versículos da Bíblia, eu anotei todos eles aqui, ó. Isso aqui tudo é versículo, então eu anotei os versículos, eu anotei uma oração também, que é a oração do jejum. Você faz uma oração e anota, fazendo, mas você não vai falar em voz alta qual propósito que você está fazendo. Você também não vai anotar, porque o diabo lê, o diabo ouve, então ele vai dificultar mais o seu propósito. O diabo até hoje não sabe qual foi o meu propósito, porque eu só fiz na minha mente. Na hora de apresentar o propósito, eu falei na mente, mas o resto da oração estava toda aqui. Então, é uma outra dica que pode diminuir muito a sua luta na mente, a sua batalha na mente, no seu jejum, é não falar qual o propósito que você está fazendo, porque aí você não vai dar
armas para o inimigo, tá? Anota hinos também. Eu particularmente amo o hino de sangue da harpa cristã. São hinos que realmente o inimigo não fica. Uma dica bem preciosa também, se você fizer em casa, puder deixar a música tocando o hino o tempo inteiro de adoração. Hino de adoração. Não hino que louva e adora o ser humano. Hino de adoração. Ou então hino de sangue. Se você puder fazer isso, isso ajuda muito, porque o inimigo não fica no ambiente que tem louvor ao Senhor. Então, 3 vezes ao dia você vai ler esses versículos, você vai orar ao Senhor e você vai louvar ao Senhor, né? Então, agora eu quero falar para vocês o que aconteceu comigo no sobrenatural. Como eu falei para vocês, eu já estava vindo de um período bem grande de oração e consagração ao Senhor. E como eu estava em jejum, em oração nas madrugadas, eu tive uma experiência antes de começar esse período de 3 dias de jejum. Eu tive uma experiência espiritual com o Senhor. Deus sempre fala comigo em sonhos. Antes de eu começar esse jejum, antes do Espírito Santo me pedir esse jejum, eu estava dormindo, acordei para minha oração da madrugada e aí eu falei: Espírito Santo, eu vou dormir só mais um pouquinho, daqui a pouco o Senhor me acorda. Aí eu dormi e acordei. Eu sempre durmo no escuro, 100% escuro o quarto. Quando eu acordei, eu abri os meus olhos no escuro. A gente sabe que quando abre o olho no escuro não enxerga nada, né? Então, quando eu abri os meus olhos, foi como se eu estivesse no claro. Eu abri os olhos, olhei para o teto assim do meu quarto e abri um portal. Eu vi um portal redondo assim, em todo o teto do meu quarto, um portal redondo com a luz muito brilhante, muito extremamente forte, e ao redor, no contorno desse portal, tinha um contorno escuro, sabe, como se fosse a sombra do portal. E eu fiquei ali uns 3 minutos olhando para aquele portal e eu falei assim: Espírito Santo, o que é isso? Eu tô acordado, eu tô dormindo, o que é isso? Eu não tô entendendo. E Deus estava me dando visão aberta. Ele já tinha me dado 2 outras visões abertas. E aí esse portal se abriu para mim. Aí depois disso, o Espírito Santo me incomodou. Eu entrei nesse portal. Você só entra no espiritual com o Espírito. Então, depois disso, eu lembro que eu continuei no meu jejuns, nos meus propósitos. E na madrugada eu entrei nesse portal. E o Senhor me mostrou algumas coisas e eu voltei. E quando eu voltei de manhã, gente, eu fiquei muito cansada. Quando você tem uma revelação em espírito, a carne sente, sabe? Parece que esforça muito a carne. E eu parecia que estava doente no dia seguinte. Aí, uma outra vez, na outra madrugada, eu consagrei, jejuei, orei. E na madrugada eu também adentrei nesse portal. Viajei, voltei espiritualmente. E aí eu comecei a orar ao Senhor. Senhor, eu entrava nesse portal, via algumas coisas, mas um pouco sem nexo. Então eu orei ao Senhor, falei: meu Deus, eu preciso que o Senhor entre comigo nesse portal e me leve até onde o Senhor quer me levar, me mostre o que o Senhor quer me mostrar. Então aconteceu que o Espírito Santo mandou eu jejuar 3 dias para que eu acho que para mim estar purificada é o suficiente para mim poder ir aonde Ele queria me levar. Então, eu fiz o jejum de 3 dias e no segundo dia, na madrugada do segundo dia, o Espírito Santo me conduziu nesse portal e ele me mostrou uma revelação do futuro para a minha vida espiritual que eu não vou poder compartilhar porque não é para me falar para ninguém, principalmente porque o demônio escuta e aí o diabo complica tudo, dificulta tudo. Então, isso aconteceu comigo. Eu entrei em jejum porque o Espírito Santo estava me incomodando para isso, porque ele queria algo comigo espiritual, queria me revelar algo espiritual. E às vezes, coisas espirituais, você tem que entrar mais fundo, estar mais santificado, mais purificado. Mesmo eu estando fazendo alguns jejuns, eu precisei fazer um jejum de 3 dias para ele me mostrar isso. Então, fica a dica para você. Se o Espírito Santo está te incomodando para você fazer um jejum de 3 dias, não corra, faça. Porque ele sempre tem algo melhor para nós, ele sempre tem algo grande para nos revelar. E esse jejum no punho financeiro destravou. Eu recebi 5 bênçãos, assim, que eu estava esperando há muito tempo. E foi tudo assim, num dia. Num dia chegou todas as bênçãos, destravou a minha vida financeira, da noite para o dia.
Isso foi o que eu mais percebi. O mundo espiritual destravou muito, muito, mas a financeira também acompanhou ao espiritual. Então, eu deixo a dica para você. Deus me levou para um novo nível espiritual. Então, eu acredito que Deus, se Deus está falando para você fazer, te incomodando, é porque Ele quer te levar para um novo nível. E a gente não vai para um novo nível estando sempre da forma que estamos, do jeito que estamos. Precisamos renunciar à carne. Precisamos largar certas coisas. Às vezes tem coisas que o Espírito Santo já te pediu, já falou para você largar, para você entregar para Ele e você não quer fazer. Gente, tenha em mente que sempre quando você renuncia a algo, em nome de Deus, Ele te dá algo muito maior, inimaginável. No último dia, gente, quando eu fui entregar, eu estava assim, meu espírito não queria que eu comesse, eu não queria comer. É impressionante, eu ficava, meu Deus, eu não vou comer não. Eu não vou comer. Uma paz que você sente tão grande que é surreal. A partir do segundo dia eu nem sentia mais fome. É interessante que você não sente mais fome. A batalha mesmo é no primeiro dia, mas depois do primeiro dia parece que o seu espírito fica tão forte que você não sente fome. Outra coisa, quando você está no jejum, você vai sentir muito a vontade de fazer aquilo que Jesus fazia, que era ir para o monte, ficar sozinho e orar ao Senhor. Você vai sentir muito isso. Aqui em casa, como é muito movimentado, nossa, eu sentia essa vontade direto. Eu sentia vontade de sair para o quarto, fechar a porta, ler a Bíblia, orar, falar com o Senhor, louvar o Senhor. Você fica com essa necessidade assim no seu íntimo queimando. Você fica, meu Deus, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar. Parece que sua carne é realmente substituída pelo seu espírito, porque você não sente fome, você sente fome de alimentar o espírito. Então é por isso que a gente fica tão mais forte espiritualmente. E eu também comecei a entender mais a voz do Espírito Santo, a compreender mais. Na hora que ele fala, eu já sei. E é assim, algo que eu já... Agora, quando ele fala, eu já tenho bem mais clareza do que ele está falando. Então, eu já falo, tá bom, Espírito Santo, eu tenho que fazer isso, né? Quando eu penso que não, já estou respondendo ele, sabe? E antes do jejum de 3 dias, eu ficava, será que esse é o Espírito Santo? Será que não? Entende? Então, você vai aprender a discernir. Quando nós fazemos a consagração do jejum, o Senhor nos dá discernimento, Ele abre o nosso entendimento, a nossa sabedoria, o nosso lado espiritual. E quanto mais dias você faz de jejum, mais afiado o seu espírito fica, mais cheio de Deus você fica. Então é isso, o vídeo ficou longo, espero que você tenha gostado. Essa foi minha experiência com o jejum de 3 dias e foi maravilhosa. Ai, glória a Deus, obrigada Espírito Santo. Vou fazer uma oração para terminar rapidinho, porque realmente foi uma luta para fazer esse vídeo, vocês não têm ideia. É de tudo improvisado na minha sala, não foi nem no estúdio, porque realmente na hora que era para fazer não deu certo nenhuma vez, mas é tudo na hora de Deus, no tempo de Deus. Senhor, eu te entrego esse vídeo, que ele possa chegar às pessoas certas, às pessoas que o Senhor quer que cheguem. Que essa pessoa que ouviu esse vídeo agora possa receber a tua paz, a tua graça, a força que ela precisa para fazer o jejum. Te dou graça, honra e louvor. Esse vídeo é só para te engrandecer, te exaltar, para a tua glória. Não é para minha glória, é para a tua glória. Foi a tua força que me fez concluir esse jejum e eu sou grata por isso. Dai-nos paz, guarda essa pessoa do outro lado, em nome de Jesus, amém. Então, deixa o seu nome aqui no comentário que eu vou colocar na oração, tá bom? Fica com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!